Fala pessoal, vamos para a nossa primeira aula de farmacologia do segundo bimestre. E nesse bimestre nós vamos estudar cálculo de medicações, tá? Não só cálculo, mas também outras matérias, mas a principal aqui vai ser cálculo. Então nós vamos abordar esse tema de um modo bem simples, bem explicativo, para ninguém ficar com dúvida. Geralmente essa matéria ela causa muito medo aí nos estudantes da área de enfermagem. O pessoal costuma ter muita dificuldade, mas garanto que esse não vai ser o caso de vocês. Então, antes da gente entrar nas fórmulas e nos cálculos propriamente ditos, vamos dar uma olhadinha aqui numa parte da matéria que também é importante e eu acabei não passando no bimestre passado. Então, para complementar e ficar um conteúdo bem completo, vamos dar uma olhadinha aqui nas formas de administração dos medicamentos. Então, os medicamentos, principalmente os medicamentos feitos pela via endovenosa, eles vão poder ser administrados nessas 4 formas aqui. Tá? Então, a primeira a gente chama de administração em bolos. O que significa isso? Você vai fazer uma administração de um modo muito rápido, tá? Geralmente no máximo ali em até 1 minuto. Para isso você vai diluir o medicamento numa seringa apropriada, geralmente uma seringa de 20 ml, é aquela seringona grande. Aí ali você vai conectar a seringa no dispositivo de punção venosa e vai administrar esse medicamento de uma vez só, num tempo ali que geralmente vai até 1 minuto. Então é uma administração bem rápida. E quando é um tempo de até 1 minuto, a gente dá o nome de administração em bolos. Nós temos também a administração intermitente. A própria palavra intermitente já diz em que consiste essa forma de administração, né? Você administra durante um período, é feita uma infusão endovenosa, tá? Num tempo ali que é superior a 60 minutos, e então depois essa administração é interrompida e horas depois, ou pode ser até no outro dia, ela é retomada. Então ela sofre uma pausa, ela sofre uma interrupção e depois ela é feita novamente. Tá? Então, geralmente para esse tipo de administração vai se utilizar uma bureta ou uma bolsa de soro. Tá? E o volume dessa bolsa de soro e o volume da bureta pode ser variado. A gente vai ver depois aqui nas imagens a representação de cada um desses objetos, desses equipamentos. Terceira forma é a forma contínua. Também é uma administração endovenosa com tempo superior a 60 minutos. Só que aqui ela é feita ininterruptamente. Exemplo clássico disso aqui: você ficou internado e o médico vai te prescrever soro em uma determinada quantidade em um determinado período de horas. Então você vai ficar com aquele soro correndo ininterruptamente. Quando ele terminar, o técnico vai vir no seu leito e vai colocar outro para não interromper a infusão. Tá? Então ele não é intermitente, que vai sofrer uma parada para ser reiniciado depois. Ele vai ser feito continuamente. E por último, a gente tem a forma de administração rápida, que também é endovenosa. E ela é bem parecida com a administração em bolos, tá? Só que ela não vai ser feita em menos de 1 minuto. Ela vai ser feita a partir de 1 minuto até 30 minutos. Então ela vai ser feita de uma maneira rápida, mas não tão rápida quanto a em bolos. Então é importante ficar registrado aqui essas formas de administração antes da gente partir para o nosso conteúdo de cálculo em si. Então, falando sobre cálculo, o cálculo de medicações é relativamente bem simples, tá? Basta que vocês dominem aí a regra de 3 e que vocês tenham também, vocês gravem as fórmulas e uma tabelinha que eu vou mostrar aqui em seguida. Então aqui são as 2 principais fórmulas para a gente calcular o gotejamento. Lembrando que nem todos os problemas vão poder ser resolvidos por essas fórmulas. Alguns problemas eles vão ter que ser resolvidos pela regra de 3, 5. Não está.
Essa daqui é a tabelinha que eu falei. Assim como as fórmulas, eu recomendo que vocês gravem esses valores dessa tabela, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, ó, a gente tem que saber que 1 ml ele equivale a 20 gotas. 1 ml vai equivaler a 60 microgotas. Uma gota é o mesmo que 3 microgotas. Então a gente tem essa relação de gota para microgotas de 3 para 1. Tá? E outros valores importantes também, no caso da conversão de hora para minuto, vocês têm que gravar que 1 hora equivale a 60 minutos. 1 litro equivale a 1000 ml. E 1 grama equivale a 1000 gramas. Então esses valores aqui é bom que vocês gravem eles, decorem. Porque na hora de montar a regra de 3, para resolver a questão, você tendo esses valores aqui memorizados, você monta a regra de 3 de maneira muito fácil, bem rápido mesmo. Tá? Então aqui para a gente complementar, para vocês conseguirem visualizar, o cálculo de medicamento ele vai sempre depender do rótulo das medicações. E as medicações elas vêm em diversos tipos de apresentação. Tá? Uma dessas apresentações é o que a gente chama de frasco-ampola. Tá? Isso aqui é um exemplo de um frasco-ampola. É uma ampola de vidro que vem com essa estrutura aqui, com uma borrachinha, que permite que você retire doses fracionadas do medicamento, sem que o medicamento tenha contato com o meio externo. E nós também temos as ampolas. Aqui ó, é uma representação de uma ampola. Tá? Ela vai ser quebrada e uma vez ela sendo quebrada, esse medicamento aqui não pode ser armazenado. Ele tem que ser utilizado e se sobrar ele vai ser descartado. E em todo a ampola, em todo frasco ampola, a gente vai ter o rótulo. E esse rótulo ele vai trazer as informações importantes para a gente, como o volume e a concentração. Depois eu vou ensinar como a gente vai ler esse rótulo e como a concentração do medicamento é a informação mais importante do rótulo. Tá? Então gravem essa informação, vocês têm que sempre focar na concentração que é informado no rótulo. Se vocês não atentarem para a informação que vem ali, vocês não vão conseguir resolver o problema ou a questão. Aqui um outro exemplo de como um medicamento ele pode vir. Nesse caso aqui é um frasco, uma bolsa de soro fisiológico. Então aqui dentro a concentração dele é dada de uma maneira diferente, é dada em porcentagem. Tá vendo aqui, ó? Então aqui tem cloreto de sódio a 0,9%. Depois nós vamos entender aqui o que significa esse 0,9%. Tá? Por enquanto só para vocês visualizarem, que ele pode vir de várias maneiras. Aqui mais um exemplo, uma bolsa de soro glicosado a 5%. Então aqui vai ter glicose a 5%. Essa vai ser a concentração desse recipiente. Então vocês observem que as concentrações elas são diferentes. Então um é 0,9%, o outro é 5%. Tá? Nas ampolinhas e nos frascos ampolas a concentração ela vai ser dada de maneira diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos também as ampolas que podem ser de soro fisiológico, podem ser de glicose hipertônica, podem ser de cloreto de potássio, tá? Que são essas ampolinhas plásticas, que geralmente vem com 10 ml, e aqui ó, a glicose não é a 5%, ela é muito mais concentrada. Aqui ela vem num valor de 50%, tá vendo? Então é uma ampolinha de glicose hipertônica. Aqui nós temos outra ampola também, só que essa é de cloreto de sódio a 10%. Não, na verdade aqui está escrito cloreto de sódio, mas aqui ó, ela é de cloreto de potássio, tá? A 10%. Então aqui tem cloreto de potássio numa concentração muito alta. E essa ampola aí, quem já trabalha em hospital, quem já é da área sabe que essa ampola é perigosíssima. Se você confundir essa ampola com alguma outra, de alguma outra substância, e você fizer o conteúdo dela na corrente sanguínea, você pode matar a pessoa.
tá? Porque esses minerais que vêm dentro dessas ampolas, o sódio, o potássio, o cálcio, se eles tiverem desequilíbrio no nosso organismo, eles podem afetar a contração muscular. E isso pode levar à parada cardíaca. Tá? Então é muito perigoso, vocês têm que sempre ler o rótulo, tá, de todas as medicações, para saberem ali, ter certeza de qual medicamento vocês estão preparando. E um último exemplo aqui, deixa eu ver se vai carregar, é o Ringer com lactato. Tá? Essa bolsa aqui de Ringer, ela é como se fosse um soro, só que ela tem uma concentração maior de minerais e tem outros minerais além do cloreto de sódio. Tá? Então, ó, além do cloreto de sódio, no Ringer lactato nós vamos ter cloreto de potássio, vamos ter cloreto de cálcio de hidratado e também lactato de sódio. Então, ele tem um perfil aí de minerais maior do que o cloreto de sódio. Então, uma vez que a gente já viu todas essas formas de medicamentos e de rótulos, nós vamos agora aprender como a gente vai fazer a leitura desses rótulos. Então vamos primeiro aos rótulos das bolsas de soro glicosado. Tá? Então, aquele número ali em porcentagem, quando a concentração do rótulo vier em porcentagem, por exemplo, soro glicosado a 5%, o que quer dizer esse 5%? Quer dizer que existem 5 gramas de glicose, não vou botar glicose aqui, mas é glicose, a cada 100 ml. Tá? Então, eu sei que a cada 100 ml eu vou ter 5 gramas. E esse valor aqui vai ser utilizado para eu montar a minha regra de 3. Aí eu te pergunto, se a bolsa, aquela bolsa que eu mostrei lá, ela vem com 500 ml, quantos gramas de glicose tem naquela bolsa no total? Então é só eu montar a regra de 3. Eu vou colocar 500 aqui embaixo e X aqui. Tá? Então, multiplico cruzado, isso vai dar 25 gramas. No caso, se fosse aquela ampolinha de glicose hipertônica, aquela ampolinha não é 5%, ela é 50%. Então o que quer dizer? Que ao invés de 5, ela vai ter 50 gramas de glicose a cada 100 ml. Só que aquela ampolinha, ela tem quantos ml? A ampolinha ela tem só 10 ml. Então, se eu sei que em 100 vai ter 50 gramas, quanto vai ter em 10? É só multiplicar cruzado. Tá? Isso aí vai dar 5 gramas de glicose numa ampolinha dessa daqui. Voltando, por exemplo, do soro fisiológico. O soro fisiológico ele é 0,9%. Então, eu sei que a cada 100 ml de soro fisiológico, eu vou ter 0,9 gramas de cloreto de sódio. Tá? E aí eu monto a minha primeira linha da regra de 3. E a partir daqui, eu sei quantos gramas vão ter em qualquer quantidade que eu quiser. Basta eu colocar o valor aqui embaixo e o X aqui do outro lado multiplicar cruzado. Então, para o vídeo não ficar muito grande, senão eu não consigo subir ele para o YouTube, a gente fica por aqui por enquanto. E no próximo vídeo eu coloco o rótulo das ampolas e dos frascos ampolas. Tá bom?